Olá, segundo ano. Vamos trabalhar com tabelas e gráficos e a professora Hilda hoje especialmente vai falar para vocês sobre as tabelas. Nessa aula nós vamos ver tabelas. Então, vamos lá. Quero todo mundo na página 106 do seu livro de matemática e vamos olhar o que é que nós temos aqui, tá? As tabelas são representações que facilitam a visualização de informações. Então, essa é uma característica da tabela, tá? Elas têm linhas e colunas. Então, vamos lembrar. Tabela, olha lá. Tabela facilita as representações. Elas têm linhas e elas têm colunas. Muito bem. O que nós vamos entender das nossas tabelas, tá? Primeiramente, saber o que é uma linha e o que é uma coluna. Mas nós vamos olhar aqui a ilustração e vamos olhar as colunas e linhas que nós temos aqui. Para cada desenho, nós temos uma tabela, tá? Então, vamos lá. Nessa chácara, nesse sítio, nós temos algumas figuras. Eu quero que vocês me acompanhem aí no livro de vocês. Nós temos uma vaquinha, temos três burricos. Nós temos outra vaquinha aqui. Nós temos 6 patinhos. Nós temos 3 porquinhos e nós temos 5 pintinhos. Então, vamos calcular e vamos preencher a tabela para a gente organizar as informações que nós temos no desenho. Se eu olho o desenho assim, eu posso me confundir e não entender a quantidade. Mas se eu presto bem atenção e registro isso numa tabela, fica muito mais fácil. Vejam o seguinte. A professora disse que eram burricos, né? Mas na verdade o livro pede cavalos. Então vamos lá. O cavalinho que está aqui. Eu quero saber qual é o tipo de animal. Então, aonde diz animais, eu vou colocar o tipo do animal. Na coluna. E aqui do ladinho eu registro a quantidade na linha. Então vejam bem. De animais nós temos cavalo. 3. Então, vamos colocar 3 cavalinhos aqui. Aí, pintinhos, quantos eu tenho? 5. Vou colocar o número 5 ao lado do pintinho. Muito bem, tá? Que animais eu não registrei na minha tabela? Olha como fica fácil. Se eu tivesse escrito sem colocar na tabela, eu ficaria com mais dificuldade para identificar. Mas olha só, o cavalo e o pintinho eu já coloquei. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou registrar o número de vacas. Então, eu vou colocar o outro animal que eu tenho aqui, é uma vaca, certo? Quantas vacas eu tenho? A professora contou 2 vacas. E são vacas mesmo, tá? Porque elas dão leitinho por causa do ubre que nós estamos vendo aqui. Então, essas 2 vaquinhas, eu vou colocar aqui onde diz animal, eu coloco vaca, e aqui a quantidade eu coloco 2, que é o número de vaquinhas que eu tenho nesse sítio. Muito bem, eu já falei da vaca, do cavalo e dos pintinhos. Que animais eu ainda não registrei, pessoal? Vamos colocar aqui o porco. Quantos porquinhos eu tenho? Porco, eu tenho 3 porquinhos. Eu contei 3. Eu vou colocar o número 3 do ladinho, é a quantidade. E aqui, quantos patinhos eu tenho? Que esse a gente não registrou ainda. Eu tenho 6 patinhos. Então, eu vou escrever patos, 6. A gente registra na tabela tudo aquilo que a gente precisa organizar, para que a gente possa, com a matemática, verificar mais facilmente ou visualizar mais facilmente aquilo que a gente tem para registrar. Então, vamos lá para a próxima, pessoal. Vamos para a próxima, tá? Aqui nós temos, lá em cima, uma quantidade de livros numa prateleira, tá? Como é que a gente vai organizar esses livros?
Veja só, se eu deixar assim, eu posso contar de uma forma simples. Eu conto lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Puxa vida! Mas eu não consigo entender esses livros aqui, eu preciso separar os livros por cor e por quantidade. Então, eu tenho quantas cores aqui, pessoal? Aqui na tabela já vem registrada a cor amarela. Então, nós vamos preencher a cor amarela. Quantos livros amarelos eu tenho? Contem comigo. 1, 2, 3, 4 livros amarelos. Então, eu vou colocar o número 4 onde diz quantidade. Muito bem. Qual é a outra cor? Amarelo eu já registrei. Qual é a outra cor que eu preciso registrar? Laranja. Então, vou escrever alaranjado ou cor de laranja aqui. Tá? A cor do livrinho é o que eu estou pedindo para colocar. Quantidade de livros alaranjados? 1, 2, 3. Então, eu vou colocar do ladinho o 3. Muito bem, pessoal. Agora eu tenho mais outras cores e tenho espaço na minha tabela. São 3 espaços que ainda faltam. Vamos lá, eu tenho o livro azul. Vamos colocar a cor azul e contar. 1, 2, 3. Número 3 do lado do azul. Aí eu também tenho que registrar os livros pretos. Eu tenho 1, 2, 3 livros pretos. Coloco a palavra preto aqui, que é a cor, e o número de livros no ladinho. E ainda falta o último, que é o branco. O livro branco só tem 1, então eu coloco branco e escrevo aqui o 1 do ladinho. Então, vamos registrando a tabela de acordo com aquilo que a gente viu no desenho. Agora nós temos lá um aquário cheio de bichinhos do mar, tá? Então nós temos lá um caranguejinho, pode ser um siri, um caranguejo, acho que é um siri. E aqui nós temos as estrelinhas do mar, nós temos peixes e nós temos, o que mais? Polvos, tá? Então, pessoal, que animais eu tenho? Caranguejo ou siri, como a professora falou. Quantos deles eu tenho? Vocês vão colocar 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso colocar o número 5 aqui do lado da palavra caranguejo. Ou, se vocês quiserem, siri. A professora fica inventando moda, né? Mas aqui nós temos lá os outros animais. Que outro animal nós temos aqui? Peixe. Então, eu vou escrever o peixe e eu vou contar quantos peixinhos eu tenho. A quantidade eu vou pôr aqui desse lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou colocar o número 7 aqui. Depois eu tenho as estrelas. Então, estrelas, tá? Estrela. Quantas estrelinhas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, eu coloco o número 8 ali do lado. Por fim, eu tenho um animalzinho que eu não registrei na minha tabela ainda, que é o polvo. Então, o polvo eu vou escrever aqui o nome dele, né? O polvo. Vamos escrever o polvo aqui para a gente lembrar como é que é. Então, é o polvo. O polvo, que tem os tentáculos, né? Nós vamos registrar polvo aqui e vamos contar quantos? 1, 2, 3, 4. Muito bem, pessoal. Tabela pronta, tá? Agora nós vamos partir para o próximo exercício. Cada tabela pode ser preenchida de acordo com os dados das anotações. Então, gente, vamos lá. Olha o que tem aqui, o que está anotado. De um lado, do lado esquerdo, nós temos algumas coisas que nós temos. Por exemplo, no início do capítulo, nós tínhamos brinquedos. Aqui, por exemplo, tá? Nós temos uma outra lista. O que diz essa lista aqui? Vamos ler com a prof? Brigadeiros, 20. Casadinhos, 15. Cajuzinhos, 15. Moranguinhos, 12. Gelatina, 10. Nós estamos falando do quê? Nós estamos falando de flores, brinquedos ou docinhos, pessoal? Nós estamos falando de docinhos. Então, nós vamos preencher essa tabela com os docinhos.
De um lado, nós temos o tipo de doce e do outro lado aqui, o número de docinhos encomendados ou comprados. Então, vamos saber qual é a tabela correta. Para cá, por exemplo, nós temos aqui uma outra forma de registro. Olha que interessante. Aqui, quem registrou preferiu não usar numerais. Preferiu utilizar quadradinhos. Olha que interessante. Margaridas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha que interessante. Vamos lá. Marcar margaridas. Margaridas. Ali nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, na verdade, nós temos o registro de 8 margaridas. Aqui, pessoal, rosas. Quantas rosas nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho que contar quantos lados tem o meu quadradinho para eu saber que número que ele está representando. Então, as margaridas, as rosas e as tulipas correspondem a flores, brinquedos ou docinhos. Docinhos não é, porque nós já achamos a tabela correta. Aqui nós temos flores, porque margaridas, rosas e tulipas são flores. Então, nós vamos preencher a tabela. De um lado, o tipo da flor, do outro, a quantidade. E, por fim, nós temos bolas, petecas, bambolês, dominós, carrinhos e bonecas. Aqui não é nem em forma de lista, é em formato de texto. Nós estamos escrevendo todos aqui. Então, nós vamos arrumar lá. Nós temos brinquedos, porque bolas, petecas, bambolês, dominós, carrinho e boneca são brinquedos, não são nem flores, muito menos docinhos. Então, essa tabela aqui é essa aqui, do meio. A do meio corresponde a essa lista. Vocês vão organizar e preencher a tabela conforme a indicação das listas à esquerda do exercício. Queridos, um grande e forte abraço e até a próxima aula.